O galo canta, o gato mia, vamos aprender a história com encanto e alegria. Olha eu aqui de novo, pessoal, sou Tomé Costa, professor da Rede Pública de Jaboatão. E hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre o primeiro reinado. Mas antes vamos resolver a questão do desafio passado? Segue o slide. A primeira pergunta que eu fiz foi: quais foram as características do governo imperial de Dom Pedro? E aí a gente destaca aqui, o governo imperial foi um governo centralizador e autoritário. A segunda pergunta do desafio passado foi: cite duas causas da Confederação do Equador. E aí a gente destaca novamente esse autoritarismo, essa forma de ser mandão de Dom Pedro I e a intervenção dele nas questões políticas de Pernambuco. Por fim, eu perguntei para vocês no nosso último desafio, pedi para vocês me dizerem duas consequências da Confederação do Equador. E aí a gente destaca o aumento da dívida externa do Brasil, porque Dom Pedro precisou pegar dinheiro para poder movimentar a guerra, contratar os mercenários, enfim. E também a gente teve a retirada da comarca de São Francisco do território da província de Pernambuco, ok? Hoje a gente vai seguir e vai entender como é que o primeiro reinado não deu certo. A gente já sabe que Dom Pedro I era um cara centralizador, ele queria o poder todo para ele. A gente sabe disso porque existia a Constituição de 1824 e nela tinha o poder moderador. Além disso, Dom Pedro I ele era autoritário, queria as coisas do jeito dele, sempre mandão, tá bem? Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma guerra que vai se chamar Guerra Cisplatina. A Cisplatina é o país que hoje é o Uruguai. Pertencia ao Brasil, era como se fosse um estado brasileiro, era uma província do Brasil. Lá, os uruguaios, certo? Os cisplatinos não estavam satisfeitos de serem comandados por Dom Pedro I. Então a gente vai ter um caba chamado Lavagesa, tá certo? Que vai ser um líder revolucionário. E Lavagesa, ele vai acabar, né, movimentando um movimento social chamado Los 33, os 33, que eram pessoas que estavam dispostas a libertar a Cisplatina para poder dar essa independência à província. O que é que vai acontecer? Quando ele liberta, ele acaba juntando, anexando, certo? A província Cisplatina à Argentina. A Argentina, naquele período, se chamava Províncias Unidas do Rio do Prata. Então, quando Dom Pedro descobre isso, ele não fica satisfeito. O que é que ele vai fazer de novo? Vai pedir dinheiro emprestado à Inglaterra, como ele pediu na Confederação do Equador, como ele pediu nas lutas pela independência. Vai contratar mercenários, vai formar um exército e vai fazer uma outra guerra. Só que dessa vez, ele vai fazer uma guerra para tentar não perder o território da Cisplatina. Só que não dá certo, dá errado. Dom Pedro gasta esse dinheiro todo e acaba perdendo o território. Os cisplatinos vão conseguir ficar independentes, tá certo? Isso vai deixar o governo de Dom Pedro I mal avaliado, porque do que adianta gastar tanta coisa, tanto recurso e não dar certo, ok? Isso aqui é uma bandeira que a gente tem, né, dos 33, que se chamavam 33 orientais. Em alguns lugares você pode ver os 33, os 33 orientais, enfim. Essa era a bandeira deles, ok? Então, da forma que foi feita, né, a guerra da Cisplatina, Dom Pedro acabou tendo um desgaste político. Ele acabou ficando mal visto, ainda mais mal visto pelos seus opositores, as pessoas que não concordavam com a forma de governo dele. Isso vai fazer a crise crescer. A gente vai ter esses gastos que foram feitos na Confederação do Equador, nas guerras da independência, na Guerra Cisplatina, e tudo isso vai repercutir mal. Porque essa dívida vai aumentar, vai aumentar e vai aumentar. Vai chegar a um ponto que os bancos que existiam aqui vão falir. O Banco do Brasil, que foi criado por Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, vai falir. Então os comerciantes vão pegar dinheiro de onde para ajudarem nos seus negócios em casos de dificuldade? Tudo isso vai fazendo Dom Pedro ficar cada vez mais mal visto pela sociedade. Além disso, nós temos também o povão que está desamparado. Dom Pedro só tem olhos para a elite, para os latifundiários, para os grandes comerciantes, traficantes de escravos, né, oficiais do exército, mas ele não está tomando conta do povão. E isso está aumentando o desgaste político da imagem de Dom Pedro, ok? Então, lá em Portugal,
o pai de Dom Pedro I morre, Dom João VI, e pedem para ele ir para lá. Só que Dom Pedro deixa o trono para a filha dele. Só que o irmão dele lá em Portugal, um irmão que ele tinha que era considerado bastardo, tá certo? Desculpem a expressão, mas é a forma como ele é considerado. Ele foi um filho fora do casamento de Dom João VI. Então, Dom Miguel, ele vai tentar dar um golpe, ele vai tentar tomar o poder de Dom Pedro. E isso vai fazer com que Dom Pedro movimente esforços para Portugal, fazendo com que as pessoas aqui vejam ele muito mais preocupado com a política lá em Portugal do que com a realidade brasileira, ok? A gente vai ter também o caso da rebelião dos mercenários e da República dos Afogados, que vão ser dois movimentos sociais que vão acontecer aqui em Pernambuco, né, e que vão estar dentro desse contexto de oposição a Dom Pedro I, mostrando cada vez mais o desgaste político da imagem dele. Dom Pedro, ele estava com a sua imagem desgastada por conta dessa crise financeira, por conta da crise política. Os opositores de Dom Pedro estavam aumentando a intensidade dos ataques. Essas ações, elas aconteciam principalmente através de jornais. Um jornalista daquela época, chamado Líbero Badaró, foi uma dessas pessoas que começou a aumentar a intensidade dos ataques a Dom Pedro. Ele está aqui, ó, no slide, como vocês podem ver. Então, Líbero Badaró foi assassinado. E isso aumentou ainda mais o desgaste da imagem de Dom Pedro I, que a ele foi atribuída, né, a morte do jornalista. Então, Dom Pedro, ele resolve ir visitar Minas Gerais, que era um reduto onde essa impopularidade dele estava alta. Só que quando ele chegou lá em Minas Gerais, ele foi muito mal recebido. Geralmente, quando um imperador visitava algum lugar, o pessoal fazia uma festança, arrumava as casas, colocavam bandeiras nas janelas, faziam uma grande recepção. E Dom Pedro foi mal recebido, né? Bandeiras pretas colocadas nas casas, ninguém nas ruas para receber Dom Pedro. Muitas delas, né, tinham a mensagem de luto a Líbero Badaró. Então, quando Dom Pedro volta de Minas Gerais abatido, no Rio de Janeiro vai se fazer uma festa para recebê-lo, né? Os aliados de Dom Pedro, para não desagradá-lo, resolvem fazer uma festa. E com essa festa vai se ter um novo transtorno, porque as pessoas nas ruas já estavam começando a ficar impressionadas, né, com a falta de senso de realidade de Dom Pedro. Se diante dessa situação toda o pessoal ainda está fazendo festa para poder recebê-lo, isso não está certo. Foi aí que houve, né, um evento chamado Noite das Garrafadas, onde houve um confronto dos apoiadores e dos opositores de Dom Pedro I, né, onde teve muita quebra de garrafa, o pessoal jogando garrafa de cima das suas casas, aquela coisa toda. E Dom Pedro, para tentar minimizar essa disputa toda, essa impopularidade, esse desgaste político, ele vai criar um ministério só de brasileiros. Quando ele cria esse ministério só de brasileiros, ele não consegue resolver a situação, então ele faz um movimento contrário. Ele dissolve esse Ministério de Brasileiros, esse gabinete, e cria um só de portugueses, conhecido como Ministério dos Marqueses. E isso vai deixar a situação ainda pior para o lado de Dom Pedro. É quando ele decide abdicar do trono, né, deixar o trono para o seu filho, que era Dom Pedro II, que à época tinha apenas 5 anos, por conta disso não poderia governar o país. Então Dom Pedro abdica, né, do trono em prol do seu filho e retorna para Portugal, onde ele assume o poder, se tornando o rei de Portugal. E com isso a gente tem o fim do primeiro reinado. Dom Pedro vai deixar o governo para o filho dele, a gente vai ver no nosso próximo encontro o que é que vai se suceder dessa situação aí. E o que é que a gente destaca como resumo do primeiro reinado? Primeiro ponto, o Brasil, né, ele teve a sua consolidação como país, como Estado Nacional, com um regime monárquico, ou seja, que era uma monarquia centralizadora, que não dava liberdade para os estados decidirem, né, que concentrava todos os poderes na figura de Dom Pedro. A gente vai ter essa ordem imperial, esse governo imperial, que era organizado por uma Constituição, ele foi importante para que o novo governo brasileiro, para que o país
pudesse se estabelecer, mas sempre articulado, sempre junto com as elites nacionais, né? Os latifundiários, ok? As camadas urbanas. E a gente tem as articulações internacionais, ou seja, esses acordos que o Brasil tinha com outros países, né? E que garantiram o reconhecimento da sua liberdade como país, ok? Isso aí é um resumo que a gente tem do primeiro reinado e agora a gente se encaminha para os desafios e agora eu pergunto a vocês, cite 2 motivos da Guerra Cisplatina. A Guerra Cisplatina a gente viu ainda agora, que foi esse conflito onde o Brasil acabou se envolvendo, né, com uma província brasileira para tentar impedir que ela se libertasse. Peço também no desafio, cite 2 fatores da crise do primeiro reinado, que foi que levou Dom Pedro a passar por essa situação toda desgastante, tá bem? E por fim, eu peço que vocês me digam uma das consequências do primeiro reinado para o Estado brasileiro, ok? E é isso, pessoal. Por aqui a gente encerra o nosso encontro de hoje. Até a próxima!